Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a terceira sessão ordinária no terceiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Só para fazer um registro, boa noite a todos os presentes aqui, em especial ao ex-vereador João Zimmermann, presente nessa noite. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da terceira sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 48 de 2023, encaminhando cópia da folha de pagamento dos servidores municipais, competência fevereiro de 2023. Ofício do Gabinete número 51 de 2023, encaminhando parecer jurídico em resposta ao pedido verbal do vereador Vinícius Neves Zimmermann, referente à Lei Municipal número 1477 de 2022. Ofício do Gabinete número 53 de 2023, encaminhando projeto de lei que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Indicação número 10 de 2023, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal para que atenda à necessidade de manutenção da Rua Clemente Ames, o conserto do bueiro e colocação de proteção nas laterais da ponte. Indicação número 11 de 2023, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando ao Poder Executivo Municipal para que realize a recuperação do trecho de paralelepípedos da Rua João Carlos Clasen, no centro de São Pedro de Alcântara. Ofício do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, número 2 de 2023, encaminhando convite para o Poder Legislativo participar da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, projeto de lei complementar número 3 de 2023, de origem governamental, que altera a lei complementar número 5, de 16 de maio de 97 e da outras providências. Prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2021. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 6 de março de 2023. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício de Gabinete número 048 de 2023. São Pedro de Alcântara, 27 de fevereiro de 2023. Ao excelentíssimo Senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Respeitosamente me dirijo a Vossa Excelência e a seus dignos e nobres pares no sentido de entregar cópia da folha de pagamento dos servidores municipais da competência de fevereiro de 2023, para análise e fiscalização. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício de Gabinete número 051 de 2023. São Pedro de Alcântara, em 28 de fevereiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar parecer jurídico sobre o questionamento apresentado pelo vereador Vinícius Neves Zimmermann sobre a Lei 1477 de 13 de dezembro de 2022, referente à autorização, prorrogação dos contratos por tempo determinado no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Sem mais, renovo o protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Objeto: interpretação da Lei 1477 de 2022.
Eis a lei. Lei número 1477, de 13 de dezembro de 2022. Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Fica autorizada a prorrogação das chamadas públicas vigentes até a data da aprovação desta lei para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público firmados com fundamento no inciso 9 da seção 1ª do artigo 209 da Lei Complementar número 05, 16 de maio de 1997. Observando a limitação prevista ao inciso 2º do artigo 209 da lei, independentemente da previsão contratual de prorrogação com efeitos às chamadas públicas vigentes no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Da leitura da referida lei, são requeridos objetivos da autorização legislativa. 1. Contrato a ser prorrogado deve ser oriundo de chamada pública. 2. O contrato deve estar vigente até a data da aprovação da lei. 3. A necessidade temporária e excepcional do interesse público. 4. Efeitos de lei nas chamadas públicas da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Para aplicação da referida lei, o contrato deve ser, portanto, decorrente de uma chamada pública que esteja vigente até a data da aprovação da lei, ou seja, ao contrário que vier a vencer a vigência antes da aprovação da lei e ao contrato de que a vigência iniciou um dia após a aprovação da lei. Não deve ser aplicado à prorrogação. Ofício número 053 de 2023. Não foi anexado aqui, vereador. Perdão, está nas costas. Obrigado pela errata, vereador. Continuando aqui. Ao contrato em que a vigência iniciou antes da aprovação da lei, mas que até o final dela é posterior, é aplicável a lei, eis que até a data da aprovação da lei ela estava vigente. Ou seja, ela não estava vencida. Portanto, a vontade do legislador foi, nesse sentido, recrutar aquele contrato vigente até a data da aprovação e permitir prorrogação. A preposição até foi utilizada com o propósito de limitar o tempo de alcance da lei. Sem apreciação, todo e qualquer contrato de chamada pública vigente no presente e no futuro seriam passíveis de prorrogação. Anoto, por fim, que a eventual prorrogação dos contratos atingidos recebem a limitação de 2 anos de prazo no total, considerando o contrato anterior e seus aditivos. Esses seriam os esclarecimentos que anoto ser oportuno. São Pedro de Alcântara, 28 de fevereiro de 2023, Giovanni da Silva, procurador do município. Ofício de Gabinete 053 de 2023. São Pedro de Alcântara, 3 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, São Pedro de Alcântara. Respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Sem mais, renova a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 09 de 2003. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar no total de R$ 6.014,16 na dotação abaixo identificada. Número 1. Câmara Municipal 010101.001.2001. Funcionamento e manutenção da Câmara Municipal. R$ 6.014,16. Aplicação direta. R$ 6.014,16. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no valor de R$ 6.014,16 na dotação abaixo identificada. Número 1. Câmara Municipal. Funcionamento e manutenção da Câmara Municipal.
6.014,16. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições de contrário. São Pedro de Alcântara, 2 de março de 2023. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Indicação número 10 de 2023. A vereadora Caécia subscreve, vem com amparo regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal para que atenda à necessidade de a manutenção da rua Clemente Rames, o conserto do bueiro e a colocação de proteção de telas laterais da ponte. Justificativa. Localizada na comunidade do Viracopos, a rua Clemente Rames precisa de uma atenção especial da secretaria responsável para realizar a manutenção do acesso, que é de chão batido. Há necessidade ainda de realizar reparos no bueiro existente no local, pois a água está passando por baixo. Acrescento ainda sobre a necessidade de colocar proteção nas laterais da ponte, para dar segurança às pessoas que transitam no local. Com o intuito de bem entender a todos e proporcionar qualidade e segurança para nossos cidadãos, apresento esta indicação, ficando no aguardo do pronto atendimento do Poder Executivo Municipal. São Pedro de Alcântara, 2 de março de 2023, Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 11 de 2023. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a recuperação do trecho de paralelepípedos da rua João Carlos Clasen, no centro de São Pedro de Alcântara. Justificativa. A rua João Carlos Clasen é o principal acesso à Igreja Matriz, ao Salão de Festas, à Unidade Básica de Saúde Maria Rasvalha Junques, cartório, Polícia Civil, residências e comércio local. Há necessidade de realizar sua recuperação, pois há vários trechos danificados ao longo do tempo, bueiros entupidos, entre outros. Diante disso, ficamos no aguardo do pronto atendimento. São Pedro de Alcântara, 2 de março de 2023, Daniel Rodrigues, vereador. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício número 02 de 2023. São Pedro de Alcântara, 27 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, presidente da Câmara de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. Assunto: convite para a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Cumprimentando-o cordialmente e através desses convidados, convidamos Vossa Excelência e a essa Casa Legislativa para participar da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, que será realizada no dia 17 de março, às 13 horas, na Escola Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho. O tema central da referida conferência será Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19. Nesse evento, também serão eleitos os delegados que estarão representando o nosso município e suas reivindicações junto ao Estado e à União. Desde já, aguardemos e reafirmamos nossa parceria em defesa da política municipal dos direitos das crianças e dos adolescentes. Daiana Cristina Rosa Ribeiro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Obrigado, vereador. Passamos para o expediente. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Rogério Hoffmann. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, o público que nos assiste hoje de maneira presencial, até num volume maior, em especial o ex-vereador João Zimmermann, presente também na plateia. Senhor presidente, acendo a tribuna para falar de uma situação em que eu considero bastante oportuno, é sobre as licitações. Em outros mandatos que eu já tive aqui nessa casa, eu já falei sobre isso, né? Eu sei que não vai resolver muita coisa, mas eu queria dizer o seguinte: as licitações que ocorrem hoje no município, eu não estou atribuindo à gestão atual, né? Estou atribuindo ao geral,
todas as gestões. A licitação, ela ocorre de forma de que vem qualquer empresa habilitada e avalia a obra e dá o seu preço, sem que nós conhecemos a qualidade da mão de obra, a qualidade do material, né? É claro que a gente fica fiscalizando, mas vejam, senhores, se for seguir o que diz o edital, né, no quesito fiscalização, nós vamos ficar 20 anos aqui e ninguém faz uma obra. Porque eles não vão atender o edital 100%. Então, o Tribunal de Contas exige de que o menor preço seja contratado. Ou seja, a empresa chega aqui, apresenta a sua proposta, né, e algumas, antes mesmo de começar a obra, já está querendo aditivo. Um outro absurdo, que para mim não faz sentido nenhum. Se eu contrato uma obra por aquele valor, né, antes de começar a obra eu já estou pedindo aumento, estou querendo aumentar o contrato. Nós temos um exemplo muito claro da calçada aqui. A empresa veio, deu o seu preço, lá na época de 212 mil, se não me falha a memória, botou 2 pessoas ali, com um carrinho de mão, uma pá, uma enxada, para fazer de conta que a obra estava acontecendo, né, e não saía do lugar. Quando a coisa começou a apertar, abandonaram a obra. Abandonaram a obra, e o que aconteceu? Chamaram a segunda colocada. Ora, a segunda colocada deu um valor lá de 300 e alguma coisa. Ela teria, para assumir a obra, ela teria que fazer por 212. Ela vai fazer? Não vai. A terceira colocada, pior ainda, não vai aceitar fazer. O que acontece? Tem que fazer todo o processo de relicitação, né? No mínimo, sei lá, 8 meses, 1 ano para fazer esse processo, porque a Caixa Econômica exige toda a documentação de novo, né? Resultado, felizmente foi uma empresa idônea que ganhou e está construindo a calçada, né? Agora vejam, senhores, já foi aqui questionado nessa tribuna também, inclusive o vereador Vinícius solicitou, requereu ali a questão da creche aqui, né, cobertura da creche, né, a pavimentação asfáltica lá da Ambrósio Kuhn, que segundo o vereador, as calhas ali, um servente faz melhor, né? Claro, a gente fica fiscalizando, mas o que acontece é que, como eu falei, as coisas travam. Então, claro, no edital, de repente, tem lá uma cláusula lá de que se abandonar a obra ou não cumprir com o que está no edital, vai pagar uma multa lá. Aí isso rola e rola, a justiça é morosa, né? Aí a empresa não pode mais participar de licitação. O que acontece? Daqui a pouco, 2, 3 semanas depois, eles estão registrando uma outra empresa com outro CNPJ e participam normalmente de licitação. E fica nós, município pequeno aqui, estou falando nós, pequeno, porque os grandes também passam por isso, mas nessa tranqueira toda aí, né, com as mãos atadas, sem saber o que fazer, às vezes recebendo um serviço de péssima qualidade. Então, para mim, o que está errado é o sistema. O sistema é que tem que, de licitação, é que tem que ser mudado, porque se você vai construir a sua casa, você vai pesquisar a qualidade da mão de obra, a qualidade do material, entende? E aí, muitos empresários aí, que têm empresas que participam de licitação, não, eu vou participar porque é público mesmo, então eu faço de qualquer jeito, e daqui a pouco já muda o prefeito, e as coisas, né? E o prejuízo é da cidade. Enquanto que se mudasse esse sistema de licitação, a gente poderia contratar uma mão de obra de qualidade que a gente conhece, né? A gente podia exigir o material de qualidade que o edital exige, enfim, né? Então, é mais para registrar aqui um protesto contra esse tipo de sistema que, para mim, não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Não vai funcionar. É claro que o Tribunal de Contas exige sempre o menor preço, né? Mas muitas vezes o menor preço é o que dá mais prejuízo, porque tem que se fazer 2, 3 vezes. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rogério. Insiro na ordem do dia, em única deliberação, o projeto de lei ordinário número 09/2023. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, projeto de lei complementar número 03/2023, que altera a lei complementar número 05, de 16 de maio de 1997 e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar número 03/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 09/2023, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 09/2023, aprovado por unanimidade. Prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2021. Está em discussão. Conceda a palavra à vereadora Tatiana. Boa noite a todos. Presidente, referente ao parecer do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, eu me manifesto favorável à aprovação de contas anuais do exercício 2021, mas ressalto as ressalvas citadas quanto às ausências de pareceres de alguns conselhos, como o Conselho da Saúde e o Conselho do Idoso. E também referente à importância do fortalecimento dos conselhos municipais e uma atenção especial quanto à realização de adequações necessárias no portal da transparência. A gente pede que se atentem aos itens solicitados em todas as recomendações do TCE e o meu voto é favorável, presidente. Obrigado, vereadora. Continue em discussão. Conceda a palavra ao vereador Rogério. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e o público que nos assiste. Estou no meu quarto mandato, então são 14 anos, votando parecer do Tribunal de Contas. E todos os anos é isso, sempre vem alguma ressalva, né? E recomenda a aprovação, então eu não posso nem questionar, porque quem analisa as contas lá são técnicos específicos para esse tipo de situação, né? E como falou a vereadora Tatiana, eu acho que o Executivo deveria se atentar mais para essas ressalvas que todo ano vem, né? A falta de parecer, de relatórios né, dos conselhos, que isso já é praxe. Todo ano vem essas situações em que eles recomendam, né? Na verdade, eles estão recomendando, né, que seja enviado esses pareceres, esses relatórios. Então, também sou favorável pela aprovação das contas de 2021. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2021, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Vereadora Tatiana Silva, vereador Rogério Hoffmann, vereador Vinícius Zimmermann, vereador Roberto Henning e vereador Daniel Rodrigues. Conceda a palavra à vereadora Tatiana Silva.
Boa noite, presidente, secretários. Boa noite, vereadores, servidores dessa casa. Para quem está nos acompanhando presencialmente nessa noite, em especial o ex-vereador João Aloísio Zimmermann. E boa noite também para quem acompanha através da plataforma digital. Senhor presidente, na semana passada, juntamente com os vereadores Odair e o vereador Vinícius, fomos até o CI Leonida acompanhar o andamento da obra. Nossa preocupação maior foi ver a situação dos móveis, objetos e patrimônios que ficaram ali naquele local sem a devida vedação. O secretário Lohan esteve lá conosco, acompanhou a visita, expusemos a nossa preocupação quanto aos ar-condicionados novos que estavam lá expostos, sem nem mesmo terem sido retirados das caixas, sem ter placa de patrimônio. O cenário que observamos dos móveis molhados, estufados, berços e colchões à deriva, televisão lá de 40 polegadas exposta, nos deixou extremamente tristes. Então, a gente torce aí para que a obra seja concluída logo, que as crianças retornem ao CI com o máximo de segurança, lembrando ainda que o barranco ali não foi mexido e já iniciamos o mês de março. Mudando de assunto, presidente, eu gostaria de chamar a atenção referente à falta de médico na semana passada na UBS de Santa Teresa. Os 2 médicos estavam doentes e eles têm todo o direito de adoecerem, mas o que não pode acontecer é termos 3 médicos na unidade de saúde aqui do centro e nenhum médico lá em Santa Teresa. Solicitar que um médico se desloque dessa unidade para a unidade de Santa Teresa, eu acho que faz parte da gestão, do bom andamento dos trabalhos da saúde, porque se tem 3 aqui e nenhum lá, claro que foi um fato aí isolado, que os médicos estavam doentes, mas eu acho que não custa gerir a situação para que o povo não venha todo para cá de Santa Teresa para ser atendido na unidade, sobrecarregando os servidores dessa unidade e lá ficando sem nenhum médico. Então, atitudes como essa ajudam o bom atendimento para a população e não sobrecarrega uma unidade. Eu lembro aqui nessa tribuna que os médicos são do município e o nosso município é um só. Então, afinal, quem é que está determinando as ordens na pasta da saúde? Onde estava a secretária que não soube gerir tal situação? Cada um faz o que quer, então quem paga o preço é a população. Referente aos ocorridos que tivemos na última semana de furtos ocorridos lá no Morro do Gato, aqui no nosso município, foram 11 sitiantes, se eu não me engano, que tiveram suas propriedades arrombadas. E uma outra situação que ocorreu na última sexta-feira ali no bairro Viracopos, que novamente acionaram a PM do município, estava somente um PM na base, pediram para Santa Amaro dar um apoio, até Santa Amaro chegar, já não conseguiram pegar o que estava acontecendo lá. No sábado à tarde, o mesmo carro retornou lá no local, então os moradores já se ligaram que era o carro que estava lá na sexta-noite, acionaram o 190, e no sábado à tarde, então, a PM de São Pedro esteve lá e o procedimento, realizou o devido procedimento. Eu quero deixar registrado que a gente não pode permitir que essa raça ruim venha para o nosso município, que venha assustar a nossa população. Então, eu peço aqui um apelo para a população, para que os moradores, quando observarem um carro suspeito, fiquem alertas, não se inibem, liguem no 190. E, mais uma vez, em tribuna, eu solicito mais efetivo para a nossa Polícia Militar. São Pedro de Alcântara não pode ficar com um PM na base. Temos que intervir e lutar para que tenhamos mais policiamento efetivo em nossa cidade. Sobre a SAMAI, eu não posso acender essa tribuna sem comentar, porque a população está indignada. Então, é a gente que recebe cobrança aí do povo, fomos eleitos para isso, e os boletos estão sendo entregues nas casas das pessoas, os boletos sendo entregues por funcionários da Prefeitura Municipal, de casa em casa. O valor de 2022 para 2023 aumentou, não sabemos por que aumentou, qual motivo aumentou, mas o valor da fatura aumentou, as pessoas estão reclamando e querendo saber quais os motivos da taxa ter aumentado.
A água, precisamos deixar claro que continua ruim. Então, a população de São Pedro de Alcântara espera esclarecimentos. E, para finalizar, parabenizo todas as mulheres, já que na próxima quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E fica aqui meus parabéns e a minha mensagem para todas nós. Força e delicadeza, presteza e paciência, firmeza e suavidade. A quem resume tudo isso em um equilíbrio ímpar. Meus parabéns a todas as mulheres, em especial as que estão aqui nesta noite. Uma salva de palmas eu peço nesse momento para todas elas. Uma boa semana e boa noite a todos. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Conceda a palavra ao vereador Rogério. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e o público que nos assiste. Senhor presidente, na última sessão, o vereador Vinícius solicitou um requerimento a fim de fiscalizar a obra lá da Ambrósio Kuhn, e eu fui a favor do requerimento, né? Que eu acho que tem que fiscalizar mesmo. Se tiver coisa errada, né, que se resolva. Mas eu achei um pouco incoerente da parte do vereador, quando ele, na sessão da semana anterior, ele colocou de que o prefeito tinha que ser mais arrojado, e ele citou essa frase. Na época do meu velho pai, ele foi arrojado e consertou, fez alguns consertos na na SC 281. Quero deixar bem claro aqui de que depois não tire de contexto e diga que eu sou contra as melhorias na SC 281. Mas veja bem, a responsabilidade da 281, né, é do Estado. Todos nós sabemos. Os colegas vereadores podem verificar, eu tenho certeza disso, que são sabedores disso, de que quando a Deliana era prefeita de São José, ela fazia questão de dizer, não, eu não faço a roçada na SC 281 porque é responsabilidade do governo do Estado. Nós aqui, desde a primeira gestão, é feito a roçada, limpam as calhas, né? E até onde eu sei, não recebem nada em troca do governo do Estado. Nada. Então, se a prefeitura não cuidasse desses trechos de roçada e coisa, a gente estaria passando em trilho de tatu aí. Como passava para ir para São José. Do portal até, né? Aqui para a 281, aqui para Barro Branco, Santa Filomena, campo de demonstração, é mais complicado a coisa, porque exige máquinas pesadas, exige macadame. E eu acho que a prefeitura, se tiver condições, eles podem colaborar, e para beneficiar a população, né? Mas o requerimento foi feito em função da Bobcat, depois eu falei com o pessoal, a Bobcat estava lá fazendo uma varrição lá, para melhorias ali para a população também. Eu entendo que a empresa é responsável pela obra, mas estava lá, entende? Então não vejo assim. Lá tem um responsável pela obra. Aqui tem um responsável pela SC, que é o governo. Então, a coisa ficou meio no meu entendimento, a coisa foi meio não distorcida, mas uma coisa meio incoerente, né? Aqui, digamos assim, estimula e lá impede. Entende como é que é? Só nesse sentido. Mas, volto a dizer, eu acho que o governo do Estado assumiu agora em janeiro, e eu acho que o Executivo poderia até marcar uma audiência com o governo do Estado para solicitar também uma ajuda em função de ficar roçando essa estrada aí, porque, queira ou não, é gasto. O município já arrecada pouco, né?
Não, mas gasta ali uma gasolina. Tá, e os empregados, os funcionários? E aí muitas vezes fica lá uma estrada vicinal que é responsabilidade da prefeitura sem atendimento porque o pessoal está aqui na SC. Né? O município de São José arrecada o quanto arrecada e na gestão adeliana não atendia nesse quesito. Não sei se agora o Ovino está atendendo, mas eu sei que, então, só para ficar a nível de registro mesmo, já, volto a dizer que a minha fala, não tirem a minha fala de contexto e dizer que eu sou contra melhorias da SC 281. Uma outra coisa, senhores vereadores, que eu queria fazer um convite, porque no sábado, esse bingo era para ter acontecido ano passado, no final de novembro. Como houve aquelas enchentes e chuvas torrenciais, ele foi cancelado e vai acontecer agora dia 11 de março, no sábado. Será ali no salão da igreja do Santuário, Bom Jesus da Santa Cruz, de Santa Teresa. Esse bingo está sendo organizado principalmente pelo vereador de São José, o Jair Costa, né? É para beneficiar uma criança ela está com 1 ano e 2 meses agora, criança que nasceu cardiopata, já fez 2 cirurgias cardíacas, nasceu com hidrocefalia e problemas neurológicos. Então ela já sofreu 2 cirurgias cardíacas e uma neurológica, e vai precisar fazer mais uma cardíaca. Então esse bingo será para angariar fundos, para ajudar a família, mais especificamente a mãe do Isaac, porque ela não consegue trabalhar, por ele ser uma pessoa especial, né? E está vivendo basicamente de doações. Então, quem puder comparecer será muito bem-vindo, né? A família do Isaac também vai agradecer. O bingo terá início às 19 horas, né? 19h10, com valor de R$10 a cartela. São mais de 100 prêmios. E vai ter também churrasco, galinha assada, recheio, né? Enfim, quem puder participar será muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Conceda a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste pela redes virtuais, especialmente a nosso plenário lotado hoje. Vou também referenciar a figura do meu tio João, um exemplar parlamentar que já ocupou assento nesta casa, e para mim também um grande professor. Parabenizo o nosso município, que nessa semana completou 194 anos de imigração, né, migrações diversas, alemães, principalmente reconhecida por lei estadual. Né? Não posso deixar de lembrar que compunham luxemburgueses também, inclusive hoje tivemos na presença aqui há pouco aqui o responsável jurídico pela ACELUX, que é a Associação de Cidadãos Luxemburgueses no Brasil, anunciando que virá uma comitiva de deputados de Luxemburgo, e a gente foi surpreendido com a informação de que os alcantarenses com dupla nacionalidade em Luxemburgo têm direito a voto, inclusive. Então pode participar das eleições naquele país. Então, eu gostaria de dizer também, né, já que o vereador Rogério citou, vou trazer essa pauta para o começo, né, a gente citou, quando fez questão do uso da maquinária, a Bobcat se refere a um trecho que está em obra, uma obra listada. Eu cobrei do secretário, no mês de dezembro, depois da segunda chuva, que foram quinzenalmente, uma na primeira quinzena e outra na segunda, a retirada do material que lavou da borda da pista. Mesmo que as empresas já estavam abandonadas há mais de um mês, desde que pavimentaram em novembro, sumiram no canteiro de obras. Então, chama a atenção deixar daquele jeito ali realmente a rodovia. Eles retornaram com a pintura, varreram só o meio da faixa, para passar a tinta no meio, e chama a atenção, depois a gente vê realmente a Bobcat do município. Eu acho que é importante, né? Realmente comparou uma obra com a outra, uma situação é uma, outra é outra, acho que não vem ao caso, mas eu acho que uma administração arrojada, ela abre um diálogo maior com o governo do estado, é melhor atendida quando a gente realmente necessita de urgência. Está realmente parecendo uma picada de carro de boi, a nossa 281,
né? O morador que passa pelaquela buraqueira, aquele atoleiro todo dia, tem plena noção disso aí. E eu acho que ser arrojado é intervir, é pensar em primeiro lugar no bem-estar do cidadão, buscar vias jurídicas de fazer acontecer a via de dois fluxos com o governo estadual. Eu citei o meu velho pai como exemplo naquela situação, porque naquela época havia diálogo com o governo e ele contrapunha as horas de máquinas que o município aplicava nas estradas do estado, ele deixava à disposição a patrola que ficava na Rocinha para fazer as estradas vicinais. Falando também aqui de patrola, a gente tem uma série de ruas e eu aguardo aqui, cito o nome do secretário Ricardo, estou há mais de 3 semanas aguardando o agendamento, ele ficou de me passar, de algumas ruas que aguardam ainda uma manutenção básica depois das enchentes, que tem crateras, valas realmente no meio da rua. Ruas que têm ganhado uma atenção até a metade. Eu vou citar o exemplo lá no Canto do Sul, lá do seu Osmar Scherer, que é depois do seu Irineu. Ali a patrola vai até o seu Irineu e vai embora. A mesma coisa no seu Roberto Quiniz, lá no Barro Branco, na Matias Quiniz. A patrola vai até o seu Roberto, faz a curva e vai embora. Eu não estou aqui culpando o nosso querido Antônio Ramos, o piloto da patrola, o Galinha, como é conhecido. Mas eu acho que é pulso, planejamento, meta e atender o cidadão. Acho que não dá para deixar o último morador da rua. Tem que mapear, é contribuinte. Vamos lá, é um morador que tem o seu direito de ir e vir, que precisa ser atendido. Falando do Ambrósio Kuhn, quero agradecer, né, os esclarecimentos do engenheiro Breno, o Lohan também. Durante essa semana, com relação à questão das calhas, me procuraram para propor a alteração do modelo de calha, visto que eles não sabiam nem esticar uma régua, uma linha e sair uma calha decente. Propuseram a colocação de calha redonda, aquela pré-moldada. Depois, avaliando um estudo, a gente viu que não é viável, que entre uma calha e outra nasce um capinzinho, começa a obstruir, rapidinho está entupida, é uma porcaria. Melhoraram o traço da massa, que estavam fazendo com brita grossa, aí tu vê que é realmente servente, pedreiro que é bom, pede um traço menor de grão, que passe na régua pelo menos, né? Concretaram esse sábado, inclusive, sexta e sábado, estava vendo esse passeio e observei, tem melhorado a qualidade. Ao município que está realmente indignado, a gente tem uma plena razão de estar indignado com aquele primeiro trecho, que é vergonhoso aquilo. Ninguém que trabalha numa obra pode dizer que é profissional fazendo um trabalho meia boca daquele. Aquele trecho vai ser quebrado e vai ser refeito, segundo a engenharia do município. Então agradeço aqui ao engenheiro Breno, o secretário Lohan, que como fiscais de algumas obras do município tem prestado solicitude e atendimento. A vereadora Tatiane citou, a gente teve na semana passada aqui na obra da creche, do telhado novo que estão fazendo. Colhemos a amostra de madeira, inclusive, para averiguar. O que chama atenção, a madeira pela análise tem dado correta, é a madeira, mas a qualidade da madeira que os carpinteiros estão colocando ali. A gente viu tábua com brancal, barrote com brancal, numa linha estrutural. É um tipo de serviço, está aqui o tio João aqui na plateia comigo, que entende de madeira, que brancal é um ninho para bicho, ali é comida para broca. Tu bota uma peça com brancal, não vai demorar 5, 6 anos, pegou a umidade, é o primeiro lugar que a broca vai começar a comer. E numa peça estrutural, é para que daqui a 10 anos a gente tem que bancar outro telhado. Então, eu chamo a atenção da fiscalização do município e principalmente atenta aos profissionais que escolham madeira de melhor qualidade. Na hora de montar a linha, deixa aquilo aí para fazer um pontalete, ou recortar aquela parte, saber reutilizar, né? Enfim, me chamou a atenção também o prejuízo estético, lembrando que antes era tudo madeirinha plainada, lixada, aparente, agora a gente vai estar com barrote bruto, cabeludo, né? Não foi nem trabalhada aquela madeira, é grosseira, e vai tudo debaixo de um forro de PVC. Aí tu não vai nem ver apodrecer, né? Gostaria de chamar a atenção para uma pauta, né, que aconteceu durante essa semana. Eu acabei postando no grupo por engano, estava consultando o orçamento do município, o apoio a um evento cultural da Associação Augusto Schnitzler, questionando, né, a contratação de uma banda. Por engano, eu botei no grupo. É uma prerrogativa do município poder apoiar esse tipo de iniciativa, mas eu chamo a atenção que eu acho que tem que maturar mais as relações institucionais com as instituições do município para prover de uma melhor qualidade dentro da lei a realização dos eventos. Quando eu faço aquilo, eu não estou querendo pegar no pé de ninguém, né? Quando a gente se movimenta, a gente quer que se adote as melhores práticas. Lembrando que a gente tem lei da cultura para ser obedecida. A gente aqui, enquanto legislador, compõe lei do município, escreve, a gente tem que estar atento a melhorar sempre aos processos judiciais, que as leis vão evoluindo, a gente tem que evoluir junto.
Então, acho que fica de aprendizado para daqui no futuro a gente, nem a administração errar e a própria instituição. Fiz questão de comentar, durante a sessão solene que a gente teve lá com o presidente Mário Miller, que hoje é uma forma errada de o município, enquanto ser um produtor do evento. Teria que ser associações que assumam essa responsabilidade. Hoje a gente tem associação, por exemplo, essa, usando um espaço público, né? A gente teria que ter mais delimitado e descrito as contrapartidas para a cessão desse espaço, e elas poderiam, inclusive, estar produzindo esses eventos, né, vereador Daniel, que é um sócio partícipe, para estar se mantendo financeiramente, estar apoiando as suas iniciativas. Então, a gente tem que maturar e evoluir nesse sentido. Já deixei carta branca aberta para diálogo, tanto com o secretário Naim, que é da pasta do turismo, quanto ao novo secretário aí, o Paulo Henrique, que está na educação, que a cultura é anexa, para a gente estruturar e buscar a melhor forma de evoluir nesse quesito. Tenho me chamado a atenção a pauta que está polêmica em Santa Teresa. Eu não vou tomar aqui um viés pessoal da pauta do asilo de idosos que tem no município. É um empreendimento particular, então a gente tem que aguardar os trâmites legais da normativa e a regulamentação do espaço. Mas, enfim, eu gostaria de dizer que antes ali já havia também uma clínica e acho que tem que ter atenção máxima nessas questões da saúde do município. E, para finalizar, concordo com o vereador Rogério, quando fez o uso aqui no expediente para falar que tem que evoluir no termo da Secretaria de Licitação. A licitação foi o pivô da abertura da primeira CPI da história dessa cidade. A gente exige que tenha mais profissionalismo no trato com isso, que realmente uma empresa pode nascer num dia e fechar no outro, e o dono já montar outra razão social e sair competindo em outros editais. Então, eu enxergo hoje o pregão eletrônico com a maneira mais transparente, né, que eu acho que é isso que a gente precisa, ter acesso às transações que o município está fazendo. Trago um exemplo prático aqui para finalizar. A gente está sob um decreto aí das chuvas, né, pela situação de emergência, saiu uma montoeira de contrato de manutenção. Então, esses contratos eles não estão no crivo do processo de edital de licitação. E me chama a atenção, eu vou mais a fundo investigar ainda, a contratação da empresa que é para fazer um serviço de terraplanagem, aparentemente nem tendo máquina. Então, obviamente, fica uma situação delicada. Tu está direcionando a licitação para alguém estar ganhando, para outro fazer o serviço. Se for isso, terceirizar, não é legal. Mas o município, né, podendo escolher uma empresa por decreto, eu acho que não deveria estar dando esses pulos aí com o atravessador. Escolhe direto quem faz o serviço, vai lá e contrata e faz. Né? E para finalizar, acho que a Rua da Lagoa Vermelha ali, que é um barranco que caiu recentemente, poderia, né, o departamento de engenharia do município pensar uma nova entrada para aquele lugar. Que refazer aquilo ali vai cair de novo. Eu estive vendo ali o reparo feito na última obra, tem uma boca de lobo lá, mas não tem um tubo que joga a boca de lobo para esgotar do outro lado no rio. Então ele caiu exatamente em cima da boca de lobo que não tem cano. Então, me chama a atenção e me dá vontade de recorrer ao antigo contrato do serviço que foi feito na última vez que caiu. Porque, botar um abueiro lá e não botar um cano, não faz sentido. O barranco cair de novo de propósito. Né? Então, vamos a fundo, esse é o nosso trabalho, a gente vai fiscalizar. Por hoje é isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Vinícius. Conceda a palavra ao vereador Roberto Henning. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele, os que compõem a mesa, os nobres colegas vereadores, nossos assessores, o público do plenário. Eu não chamo o João de ex-vereador, eu chamo de vereador, porque quem passa nessa casa será vereador eterno. Em nome dele, eu pego o plenário. Quem passa aqui é eterno. Vai ficar vereador. Não é chamar de ex. Mas é vereador, passou. Então eu acho que tem que ser assim. Mas eu também cumprimento aqueles que nos assistem virtualmente, através do site. Senhor presidente, o que me faz acender essa tribuna hoje eu quero dar umas explicações sobre as licitações de funerárias.
porque a gente vai na rua e vem o disque, não me disque, e seja cobrado. Então, é lamentável que ficou as licitações, foi falado aqui, eu vou calcular 1 ano e meio, que essas licitações de funcionárias estão para sair e nunca saiu do papel. E ficou até hoje. Mas hoje, finalmente, teve um desfecho. Então, eu até achei que esse desfecho veio tarde, na meu análise, mas cada um analisa conforme quer. O que aconteceu? A Secretaria de Tributos, mais o Poder Executivo, fizeram uma reunião e resolveram da seguinte forma, que vai haver 2 funerárias e vão dar o alvará provisório de funcionamento. Porque quando então, até eu dizia e garantia que aquela ali estava ilegal, ela estava ilegal. E eu garantia isso. Por quê? Não existia o alvará de funcionamento. E foi dito por esse vereador nessa tribuna. Então eu passei aqui e disse e comprei essa briga. E comprei não só com toda a população ali que vinha discutir comigo, eu dizia, não, ela está ilegal. Qualquer cidadão, qualquer alcantarense que quisesse, poderia ali fechar com a polícia. Por quê? Não tinha um alvará de funcionamento, que é o mais importante. Então, mas graças a Deus, isso tudo passou e agora está sendo resolvido. O que eu tenho o conceito disso? Isso, no meu conceito, é o quê? É o crescimento da cidade. É o consenso. Então, eu parabenizo por ele chegar a esta conclusão. Agradeço muito, só que eu quero deixar bem claro, isso é um alvará provisório. Ele vai com observação. Se amanhã sair a licitação, eu não quero chegar na rua dizendo, o cara foi lá e falou besteira. Não falei besteira. Por isso que eu quero deixar bem claro à população que está tudo entre os conformes. Mas tem que obedecer também o edital da Secretaria de Tributos ali. Senão, não vai poder exercer. Tem leis. Leis é para executar-se. Então, era isso que eu queria falar, deixar aqui gravado para a população, bem claro e bem sincero. Tá? Então, senhor presidente, seria isso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Roberto. Conceda a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Senhor presidente, boa noite. Assessor Vinícius, vereadores, público que nos acompanham presencialmente. Vou tentar nominar todos aqui, o Édio, a Patrícia, o Fernando, a nossa atleta de karatê, que eu me esqueci o nome, a Isadora, a Zanza, a Fran, Dona Edna, Paulinho e o palmeirense que eu esqueci também. Vou lembrar. E o digníssimo eternamente vereador, como diz o Roberto, né? Então, sejam todos bem-vindos. E o público nos acompanha também de forma remota. Bom, vamos lá. Primeiro, queria parabenizar São Pedro de Alcântara pelos eventos em relação a 194 anos de imigração alemã no estado de Santa Catarina. Né? A pauta traga pelo vereador Vinícius em relação ao apoio. Eu fico contente, vereador, né? Quando tem uma associação, e tem outras no município, que podem e tentam alavancar o município, seja na cultura, no esporte, e fico feliz quando a prefeitura apoia, seja no esporte, inclusive poderia até apoiar um pouco mais, né, Fernando? Né? Temos aqui atletas aqui que sempre lutam, e não é pouco, por apoios para poder exercer essas atividades. Então, gostaria de deixar isso aqui registrado e dizer que a associação sempre estará à disposição do município. Também trago aqui um agradecimento de forma não geral, mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que eu procuro um coordenador, um secretário, algum funcionário dessa prefeitura, eu sou super bem atendido.
Então, quero deixar registrado aqui meus parabéns e agradecimento a essa recepção, a esse diálogo que está acontecendo. E, em forma especial, tenho duas secretarias que eu incomodo bastante, que é de tributos e a de obras. Então, fica aqui ao secretário Lohan e secretário Ricardo também os meus agradecimentos. Na primeira sessão do ano, eu fiz uma indicação, a número 3 de 2023, referente a pedidos. A gente vai conversando com a população, com um, com o outro, e são coisas, às vezes, tão simples e que ajudam bastante a população. Fiz a indicação simples de colocar mais alguns bancos lá no posto de saúde de Santa Teresa, né? E recebi agora a informação, antes de vir para cá, do Leonardo, secretário de administração? Não, chefe de gabinete, que acabou de ser instalado. Então, né, coincidindo a indicação com a iniciativa do Poder Executivo, os bancos foram instalados lá hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo atendimento a essa indicação. Gostaria também de solicitar, mais uma vez incomodando o secretário Ricardo, no Morro do Gato, uma manutenção naquela estrada geral. Aquele caminho ali da Rocinha, sabe? Aquela rua direita após a estrada do Barro Branco, primeira rua, se não me engano, ali precisa de uma atenção especial. Claro que o nosso município vem recorrentemente aí necessitando de muita manutenção, mas fica aqui, deixar registrado, inclusive vou fazer uma indicação também, para que fique formalizado e entre no cronograma do Poder Executivo para a realização desse trabalho. Deixa eu ver mais aqui. Outra solicitação que quero fazer também é no bairro do Fojoca, na rua Brás Hoffmann. Também vou formalizar, já passei aqui para a Cecília formalizar isso. Então, ali, passando a quadra do Fojoca, tem aquelas estradas, e ali precisa também de uma atenção para os moradores que lá se encontram. Deixa eu ver aqui. A vereadora Tatiana já trouxe, né, hoje a preocupação em relação à água do nosso município. E esse é um problema que a gente, em campanha, a gente disse que ia tentar resolver. E hoje já estamos entrando no 3º ano e a gente tem que tentar resolver, tem que continuar tentando. Vamos lá, a gente não pode se cansar, né? A gente teve recentemente uma reunião com a nova diretora do SAMAI, semana passada, e ela trouxe algumas informações. E eu até fiquei um pouco preocupado, assim, em reuniões com demais municípios do nosso município, a nossa água é vista como de péssima qualidade, se não a pior do estado. Isso me assustou um pouco, né? Eu sempre cresci dizendo que São Pedro é rico em água, abundante água e água de qualidade. De repente, vem essa informação. Claro, talvez a forma de captação dessa água, sim, é de muito tempo atrás e nada mudou, tendo em vista o crescimento populacional. Então, isso interfere. Agora, o município que tem fontes de água mineral, térmica, eu me lembro ainda de abastecer grande parte da Grande Florianópolis com caminhões-pipas saindo de água do nosso município. Não dá para dizer que o nosso município não tem água de qualidade. Porém, precisa um pouco mais de atenção na gestão e qualidade dessa água. Esse o meu ponto. Formas alternativas de captação dessa água. Veio à tona naquela reunião poços artesianos que já foram perfurados e, por questões burocráticas, jurídicas, precisam ser colocadas em funcionamento. Senão a gente vai estar aqui chovendo no molhado e dá uma chuva e a água é com barro, porque é muito arcaico a forma de captação. E, né, então, precisa de uma atenção especial em relação a isso. Então, deixo aqui o meu pedido, o meu apelo, e eu me coloco sempre à disposição para colaborar nessa pauta. Também fiz, no início do ano, no final do ano, verbalmente, um requerimento pedindo o projeto da ponte aqui do loteamento, a ponte aqui do loteamento de São Pedro de Alcântara. Por que eu fiz esse pedido na época? Tendo em vista as fortes chuvas que ocorreram, verificando em loco posterior aquelas enxurradas que danificou as cabeceiras da ponte, eu pensei, não, aquela cabeceira ali, eu acho que ela está muito próxima ao rio, ela teria que ser mais larga. Vou pedir o projeto, vou verificar se foi executado de acordo com o projeto. Por quê? Porque as duas cabeceiras foram lavadas. Então, tem que ter alguma forma da engenharia
daquilo ali, quando enche, fazer um escape, um ladrão, alguma coisa nesse sentido, para não prejudicar a água que represa aqui no centro de São Pedro de Alcântara. Né? Aí eu recebi a resposta hoje que não tem. Não tem projeto nos registros físicos e digitais do corpo aqui da executivo do município. Então, vou verificar aqui, recebi agora, há pouco tempo, vou verificar o que se pode ser feito, qual estudo, passar para o engenheiro, se tiver que ser feito alguma coisa, porque é cada vez pior, é cada vez mais chuva, o assoreamento do rio está aí, e cada vez mais gente sendo prejudicada em relação a essas fortes chuvas. Deixa eu ver aqui. E por fim, né, quero também parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Deixo aqui meus parabéns. E é isso aí, senhor presidente. Por essa noite seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Faço a leitura do requerimento do vereador Vilmar Prim. Requerimento. Vilmar Prim, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem com amparo regimental requerer licença de suas atividades legislativas por motivos de tratamento de saúde, conforme prevê o artigo 253, inciso 2º, da Resolução número 01, de 16 de março de 2010, que dispõe sobre o regimento interno, e artigo 18, inciso 2º, da Lei Orgânica deste município. Aproveita-se para encaminhar o atestado médico também na data de hoje, para a justificativa da ausência do dia 22/2 de 2023, na qual ocorreu a primeira sessão ordinária legislativa. Nestes termos, pede deferimento. Vereador Vilmar Prim. Antes do encerramento, vereador Rogério, queria te parabenizar pela tua fala referente à licitação e dizer que eu comungo do mesmo entendimento. Trago aqui, até a título exemplificativo, quando assumimos a cadeira nessa Casa Legislativa, no ano de 2020, 2021, fizemos muitas cobranças referente a contratos da antiga gestão, né, obras já em andamento que estavam com diversas dificuldades, e o que era nos passado pela atual gestão era de que não havia cláusula de garantia e não havia como fazer a cobrança, pelo menos era o que nos era passado. Tanto eu como diversos outros vereadores aqui nessa casa passamos a cobrar então, porque como o vereador falou, é inadmissível, né, vir uma empresa aqui, ganha uma licitação, faz uma obra mal feita, bota sua grana no bolso, pula para outro município e assim vai prestando serviço em toda a região e não vai dando manutenção. Por óbvio, o prefeito municipal está aqui, o corpo técnico está todo aqui, a obra fica mal feita, passa 6 meses, a população começa a reclamar, ele tem que ir lá e arrumar, né? Tem coisas que é para ontem, né? E a gente tem a título exemplificativo aqui a rua José Hélio Paulo agora. Foi uma obra aí entregue ano passado, a obra acho que não tem 1 ano. Obviamente a empresa foi ali, fez bem feita, de forma maquiada, né? Aparentemente a obra estava tudo ok, foi fiscalizada até pelo corpo da engenharia. Passado agora, salvo engano, em 8 meses, a obra está lá. Parece que é uma obra que tem 10 anos. A rua está literalmente picada. Então, recebi muitas cobranças, todos os vereadores, alguém já citou na tribuna aqui também, e em conversa com o prefeito, foi me passado que eles irão cobrar a cláusula de garantia do contrato. Então, a gente vai ficar em cima, é inadmissível eles terem vindo aqui, ganhado dinheiro e deixado do jeito que estão. A princípio, pelo que me foi passado, foi cobrado em conversas e de forma extrajudicial, e a empresa não se mostrou muito resolutiva de vir resolver o problema, provavelmente estão acostumados assim, né, a trabalhar dessa forma. Então, que a prefeitura seja enérgica, vá ali, se realmente não vierem arrumar, que arrumem, façam todo o levantamento de valores, porque é dinheiro público que está injetado ali. Depois entrem com a ação judicial cobrando isso por parte da empresa. Não pode ficar do jeito que está. Então, a princípio era isso. Não havendo mais matérias nem oradores para fazer o uso da palavra, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 13 de março do corrente ano, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham, muito obrigado e uma boa noite.